Oi, gente, bom dia! Estamos aqui para mais uma aula, mas antes de darmos início, algumas dicas de estudo. A primeira é que vocês busquem um lugar sossegado e silencioso da casa de vocês, para que vocês possam se concentrar e ter um bom rendimento. E não esqueçam de pegar seus materiais como caderno, lápis, caneta e principalmente o seu livro, seu material didático, para ele servir como base durante nossa aula. Hoje nós iremos dar continuidade ao estudo sobre as circunferências. Hoje, especificamente, nós iremos falar sobre o cálculo do perímetro da circunferência. Inicialmente, vamos relembrar os principais conceitos. A circunferência, que é o perímetro, é essa parte preta, a parte mais externa, que como eu dei o mesmo exemplo na aula passada, quantos metros uma pessoa andaria para dar uma volta em uma praça circular? Ela vai ali pelas extremidades. O tanto que ela andar é justamente o que corresponde a essa parte preta e mais externa do nosso círculo, que é o perímetro, que é a mesma coisa que a circunferência. Nós temos um ponto central que fica no meio do círculo, aonde nós temos que uma reta que sai do centro até a circunferência, a gente chama de raio. Uma reta que tem as duas extremidades, as suas duas pontas encostadas na circunferência, nós dizemos que é uma corda. Se essa corda passar pelo centro, nós dizemos que é o diâmetro. Precisamos lembrar que o diâmetro é o dobro do raio. Então, o diâmetro é 2 vezes o raio. E o raio é a metade do diâmetro. Sabendo disso, vamos agora iniciar nossos estudos sobre o cálculo do perímetro de uma circunferência. O perímetro é a medida do contorno da figura geométrica e pode ser obtido pela soma dos lados de um polígono ou, no caso dos círculos, por meio de uma fórmula. Se eu quiser calcular o perímetro de uma circunferência, se eu quiser calcular a circunferência de um círculo, tanto vocês podem ver nas questões escrito desses dois modos: calcule o perímetro da circunferência ou calcule a circunferência do círculo. A fórmula é: a circunferência é igual 2 vezes o π. O π é um valor fixo, aproximadamente 3,14, vezes o raio. Então, se eu quiser saber quanto é o perímetro de uma circunferência, vai ser igual a 2 vezes o π vezes o raio daquela circunferência. Sabendo disso, vamos agora para um exercício para a gente poder praticar. Uma praça tem formato circular e deseja-se cercá-la para a realização de um evento durante um final de semana. Para tanto, serão gastos R$ 8,50 por metro de material. Sabendo que o diâmetro dessa praça é 30 metros, qual será o valor gasto com cerca nesse evento? Vamos lá analisar. O primeiro passo é a gente anotar os nossos dados para que a gente não se perda, certo? Na matemática é muito importante que vocês entendam a questão, o que ela quer e quais os caminhos que vocês podem fazer para chegar ao resultado. Para isso, vocês precisam organizar os dados. A questão falou para a gente que a cada 1 metro de material serão gastos R$ 8,50. E também falou pra gente que o diâmetro é igual a 30 metros. Eu sei que o diâmetro é o dobro do raio e o raio é a metade do diâmetro. Então, se o meu diâmetro é 30 metros, o meu raio é a metade, 15 metros. E eu também tenho que lembrar o valor de π. O π é igual a 3,14 aproximadamente, é um valor fixo. Sabendo disso, eu vou primeiramente calcular o perímetro da minha circunferência, para me saber quanto é o perímetro, para saber quanto material vai ser necessário. Então, eu vou calcular o perímetro da circunferência, que é igual a 2 vezes π vezes o R. Então, a nossa circunferência vai ser igual a 2 vezes 3,14 vezes o raio, que é 15. Então, a nossa circunferência vai ser igual a 94,20 metros. Então, o perímetro do nosso círculo é 94,20 metros. Foi dito na questão que 1 metro de material gasta R$ 8,50. Então, para me cercar a praça toda, que tem 94,20 metros, eu vou gastar X reais. Faço a multiplicação cruzada. 1 vezes X, X.
8,5 vezes 94,2, 800,7 reais. Então, serão gastos 800,7 reais em material para cercar totalmente a praça. Então, o item correto é o item B, 800,7 reais. Dando continuidade, agora tem uma atividade no caderno que deve ser feita por vocês, certo? Lá na agenda digital, lá na parte de atividade de casa, eu coloquei que a atividade de casa hoje era uma atividade no caderno. E a questão é o seguinte, vocês devem copiar no caderno e responder. Raul está andando, perdão aí pelo erro de digitação. Raul está andando em uma praça circular, cujo diâmetro é 12 metros. Como ele gosta de geometria, decidiu calcular o comprimento dela. Adote que π é igual a 3,14 e ajude Raul a fazer este cálculo. Então, em casa, vocês vão copiar essa pergunta no caderno e responder. E assim nós concluímos nossa aula de hoje. Demos continuidade aos nossos estudos sobre a circunferência. Hoje estudamos sobre o perímetro da circunferência. Qualquer dúvida vocês podem estar me procurando, certo? E para rever essa nossa aula ou qualquer outra, basta acessar o site da escola ou o canal da escola no YouTube. E lembrem de baixar o aplicativo da escola no Play Store para ter acesso às agendas digitais. Espero que tenham gostado da nossa aula de hoje e até a próxima!